Pergunta número 1. Sou médica e trabalho com o cuidado da saúde infantil e me pergunto se exercer minha profissão pode ser considerada como caridade ou se por ser pago não é considerado caridade. Resposta: todo trabalho útil à sociedade é considerado caridade. Não existe caridade sem amor. Se você exerce a sua profissão de forma a auxiliar o seu próximo, com amor no coração, fazendo bem feito, então você está praticando a caridade. Se você recebe para trabalhar, faz parte do seu sustento. O que nós devemos tomar cuidado é o que nós fazemos com aquilo que nós recebemos. Se o ganha-pão nosso é o trabalho, então nós temos que nos sustentar. Agora, o excedente nós podemos utilizar em favor do nosso próximo, e se já ganhamos o suficiente, podemos exercitar a nossa profissão de forma gratuita àqueles que não têm como pagar. Mas todo trabalho exercido de forma caridosa, com amor no coração, é considerado caridade. Pergunta número 2. O que ocorre com aqueles que morrem de forma violenta e súbita? Resposta: nós somos, na espiritualidade, aquilo que somos aqui. Se porventura acontecer de morrermos de uma forma violenta e inesperada, se formos apegados à matéria, se formos violentos aqui, se formos vingativos, no plano espiritual continuaremos a ser do mesmo jeito. Buscaremos a vingança, aquele que nos matou ou proporcionou, possibilitou a nossa morte, ou então estaremos correndo atrás dos nossos bens materiais deixados aqui. Mas se a morte súbita for causada, por exemplo, por um acidente, que não houve a intenção de que aquilo acontecesse, então, na grande maioria das vezes, nós somos socorridos pelas equipes espirituais que estão ali para prestar o auxílio àqueles que desencarnaram naquele instante. Mas tudo vai depender de como nós somos, do nosso processo de evolução, ou do quanto nós já estamos evoluídos moralmente e espiritualmente. Pergunta número 3. A reencarnação é uma obrigação ou é voluntária? Resposta: a reencarnação, ela nos é colocada como uma obrigação para que possamos progredir moralmente e espiritualmente. Mas ela também é voluntária no sentido de que nós podemos pedir a oportunidade de estarmos aqui e de nos melhorarmos. Ela se torna uma obrigação compulsória àqueles espíritos que ainda não desejam o seu progresso. Àqueles espíritos que muitas vezes querem permanecer no plano espiritual praticando o mal que eles praticam.
ou então espíritos que estejam numa condição de não poder decidir. Então, nesses casos, existe a reencarnação compulsória, que é a chance, a oportunidade para que aquele espírito se melhore, mesmo sem ter a condição dele decidir isso. Pergunta número 4. É possível pressentir a própria morte? Resposta: sim, é possível. Algumas pessoas, elas conseguem antever e pressentir que está chegando a hora do desencarne. Muitas vezes a pessoa está doente, e não é porque ela está doente, mas ela já percebe que ali está chegando o fim dessa existência. Então, ela pressente sim. E algumas pessoas até chamam os parentes e até se despedem deles. E às vezes pressente até mesmo que vai desencarnar por um acidente, que vai acontecer alguma coisa. E pode ser um aviso, esse pressentimento, um aviso da espiritualidade, para que ele tome alguma atitude que ele tenha que tomar, perdoe alguém que tenha que perdoar antes da sua partida. Isso pode acontecer, sim. Pergunta número 5. Como proceder com filhos alcoólatras? Resposta: devemos enfrentar este tipo de situação sempre com muito amor no coração, paciência, tolerância e muita perseverança. Na grande maioria das vezes, este tipo de prova já foi colocado lá no plano espiritual durante o nosso planejamento reencarnatório. Este espírito, na grande maioria das vezes, é um espírito que já caiu no mesmo erro e está aqui conosco para que possamos ajudá-lo a superar essa dificuldade. Então, nós devemos ter o tratamento convencional, participar de reuniões dos alcoólatras anônimos, um acompanhamento psicológico, mas não devemos também dispensar o tratamento espiritual, passes, orações, muita força de vontade e sempre aceitar tudo com amor no coração e entregando a Deus, entregando a Jesus essa dificuldade, pedindo que Ele nos fortaleça e que nós tenhamos sempre o discernimento necessário para tomarmos as atitudes que devam ser tomadas, mas sempre com muito amor no coração. Pergunta número 6. Se meu filho morrer, vou encontrar ele logo? Resposta: o encontro no plano espiritual sempre dependerá do nosso merecimento. Qual é a motivação maior para que queiramos encontrar um filho que desencarnou? Nós devemos orar sempre por ele. E no tempo certo, esse tempo não é nosso,
esse tempo, ele é de Deus. No tempo certo, todos nos reencontraremos no plano espiritual ou até mesmo aqui no plano material. Pergunta número 7. As forças que temos vêm dos nossos mentores? Resposta: nós temos a nossa própria força. Não somos diferentes de ninguém. Apenas ainda, devido à nossa pouca evolução moral e espiritual, nos sentimos enfraquecidos. Mas a partir do momento que nós evoluirmos moralmente e espiritualmente, nos sentiremos fortalecidos o suficiente para podermos agir da forma correta e como temos que agir. Os nossos mentores nos ajudam, eles nos mandam energia e nos fortalecem, nos ajudam a enfrentar as nossas dificuldades, mas não podemos deixar de entender que temos o nosso livre arbítrio e as decisões sobre como enfrentar as nossas dificuldades somos nós que devemos tomar. Pergunta número 8. Já tive 3 cânceres. Será que sou tão pecadora? Resposta: não é uma questão de pecado, mas sim da execução da lei de causa e efeito em nossa vida. Se hoje você está enfrentando esta dificuldade, é porque está no seu planejamento reencarnatório quitar seus débitos do passado. Pode ser efeito de um mau uso do seu organismo, como também pode ser efeito de alguma atitude sua num passado. Mas é sempre a lei de causa e efeito agindo de forma a nos possibilitar o progresso do ser humano e do ser espiritual. Pergunta número 9. Os livros espíritas são todos intuídos? Resposta: nem sempre. Muitos livros são frutos de estudo e dedicação da própria pessoa. Alguma intuição sempre tem, até mesmo para começar o trabalho. Vou escrever um livro, é uma intuição que às vezes a gente tem, mas pode ser também uma vontade nossa de querer fazer uma obra literária. Pergunta número 10. Nossa mente pode bloquear ideias de espíritos? Resposta: sim. Não podemos esquecer que temos o nosso livre arbítrio e decidimos sobre o que queremos ou não fazer. Então, quando vem à nossa mente uma determinada ideia, uma sugestão de algum espírito, seja essa sugestão boa ou ruim, má, nós temos como decidir, sabermos se é certo ou se é errado. E a decisão cabe somente a nós.